Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. A inserção do cinema como uma mídia educativa no processo pedagógico. É assim que o professor da Universidade Federal da Paraíba, Carlos Cartacho, entende como técnica para educação. Ele é o nosso entrevistado do Câmara Aberta de hoje. Professor, seja bem-vindo, tudo bom? Graças a Deus, na santa paz, ocupando esse belo espaço de vocês aqui. Professor de artes visuais. Na realidade eu sou professor de artes cênicas, Aliás, de cênicas. teatro, mas o meu doutorado é em artes visuais. Visuais. Fala um pouco da sua história. Eu sou paraibano de Picuí e, por parte de mãe, a família do pai é de Cajazeiras, né? A cidade que alfabetizou a Paraíba, então as minhas raízes culturais são construídas geneticamente por Cajazeiras e culturalmente nos circos de criança lá em Picuí. Eu vi muito circo e isso fez com que eu mergulhasse nessa área. Depois, jovem, vim estudar em João Pessoa e iniciei minhas atividades no teatro. O teatro foi uma experiência para mim muito importante, com a cena, com a construção da ideia, com a elaboração de contextos culturais. E daí fui para a faculdade, universidade e enveredei, tanto escrevendo para teatro, fui presidente da Federação Paraibana de Teatro Amador, participamos do movimento estudantil, esse contexto todo. E aí fui escrevendo livros, escrevi A Família Canuto e a Luta Camponesa da Amazônia, que é um romance e reportagem, premiado com o Jabuti de Literatura da Câmara Brasileira do Livro, que nos honra, porque é praticamente o maior prêmio de literatura da América Latina. E tenho estudado no meu doutorado a influência da visualidade na educação. A visualidade do teatro, a visualidade da rua, a visualidade das pichações, né? Porque praticamente 80% do que a gente absorve por dia é através da visão, dos sentidos da visão. Nós que temos os 5 sentidos normais, digamos assim. E por esse ângulo, eu comecei a perceber que o cinema consegue trabalhar com várias expressões artísticas dentro do seu contexto. E aí eu descobri que na França, o Ministério da Cultura francesa contratou um cineasta para implantar um projeto lá, isso 10 anos atrás, de cinema na escola. Ou seja, aquelas comunidades mais afastadas de Paris, onde as crianças e jovens não tinham acesso a cinema, eles começaram a apresentar filme. E aí eu tenho uma teoria na minha formação que diz o seguinte: a Paraíba é um dos estados que mais produz cultura no Brasil, levando em consideração o IDH e a renda per capita. Se você chegar hoje em Rio e São Paulo, você vai ver que boa parte dos atores, dos músicos, dos artistas plásticos são paraibanos, os escritores são paraibanos. Então, fazendo uma equiparação por esse ângulo, e por que a gente não enxerga, a gente vê, mas não enxerga a nossa produção cultural? É verdade. Então, um caminho adequado, um caminho pedagógico para que essa produção local seja reconhecida é levar o cinema à escola, dar esse tratamento pedagógico. E como nós temos bons cineastas, inclusive com prêmios nacionais e trânsito internacional, nós selecionamos 2 cineastas nessa fase agora, Marcos Vilar e Torquato Joel, para que pudéssemos trabalhar os curtas-metragens dele na escola. E o senhor é um dos membros da família Cartacho, conhecidíssima por toda a Paraíba e também pelo Brasil, né? A gente tem uma tradição na Cartacho Rulim com relação à cultura, à política, à educação. Né? Nós temos grandes poetas no Brasil inteiro, várias publicações. E isso, inclusive, ajuda a trabalhar o cinema na escola, porque a gente tem mais, digamos, conhecimento daquilo para o qual a gente se propõe trabalhar, né? Esse tipo de arte, professor, arte cênica, é um segmento que não importa gente que está do sul do país ou de outros países, pelo contrário, né? O próprio pessoal aqui... Claro. Colabora. Por exemplo, um dos filmes que nós mostramos, esse projeto, o Cinema na Escola, é um projeto que nós estamos desenvolvendo na escola Sesc Centenário, aqui em João Pessoa. E um dos filmes chama-se Duas Vezes Não Se Faz. É um documentário, um curta-metragem de Marcos Vilar, e tem várias vantagens para se trabalhar pedagogicamente. A primeira, é curta, é um filme de 10 minutos, que você... O professor, numa aula de 45 minutos, você passa um filme de 10 minutos, você tem aí 30 minutos para debater, para explorar pedagogicamente esse filme.
Segundo, é um documentário sobre a barreira do Cabo Branco. Então pode ser explorado pelo professor de História, pelo professor de Geografia, pelo professor de Literatura, né? Porque trata de uma questão geográfica, uma questão política, né? A questão da destruição da barreira do Cabo Branco, ambiental, então pela disciplina de ciências. E todos esses professores, de uma forma transdisciplinar, conseguem, a partir de um filme, tirar dele conteúdo para ser explorado em sua programação, em seu planejamento. A gente fala muito de curta, os senhores também. Curta vem a ser que tamanho de exibição? Quando eu falo para os alunos, eu falo 3 coisas básicas antes de apresentar o filme. Uma questão é a seguinte: o cinema existe há mais de 100 anos, nasceu na França com os irmãos Molière. Essa é para eles terem um referencial, que o cinema não é só o que a gente vê nas televisões e nos shoppings, no cinema. O cinema ele já existe há muito tempo e ele, para se trabalhar pedagogicamente, tem 2 gêneros básicos, o ficção e o documentário. Tanto ficção como documentário, eles se dividem em longa-metragem, aquele de 90 minutos, 1h30, que se trabalha se vê nos cinemas e na televisão cotidianamente. Tem o de média-metragem, geralmente é entre 35 minutos, e o de curta-metragem, que vai entre 5, 6 e 12 minutos, no máximo 16 minutos e meio. Então, esse curta-metragem, na média, digamos, 15 minutos, é o ideal para se trabalhar em sala de aula. E aí, por isso que nós trabalhamos esse 2 vezes não se faz, porque é um documentário que abre uma perspectiva transdisciplinar. E trabalhamos também do mesmo diretor, o Marcos Vilar, um curta muito interessante chamado Negócios de Menino e Menina, que aí a gente aborda a questão de gênero, a questão de afeto, a questão de relação de poder que a escola está constituído, e didaticamente favorece a um bom debate, né? Professor, de que forma o cinema pode auxiliar no processo educativo? Veja, a escola, ela, desde sua origem, digamos, no Brasil, ela é muito bem tradicional, né? Vieram com os jesuítas, foi crescendo. Até pouco tempo, até um século atrás, a nossa escola era extremamente tradicional. E hoje, muitos professores ainda são tradicionais. É aquela coisa do decoreba, é aquela da imposição, a metodologia, quem sabe é o professor, o aluno não sabe nada. Tivemos a escola nova, e dentro dessas escolas surgiram algumas metodologias. Uma muito conhecida é a construtivista, desenvolvida por Piaget e Vygotsky. Porém, há um novo método que a gente tem estudado recentemente pela Europa, que no Brasil é pouco explorado, chamado construcionista. E o que é o construcionista? É que no construtivismo se estuda a evolução do pensamento da criança, a aprendizagem na evolução do pensamento da criança. No construcionismo, a criança aprende fazendo, ele contextualiza, ele não precisa decorar. Então, é aí que vem o cinema, que você depois que mostra um curta-metragem, que, por exemplo, foi uma cena linda que aconteceu essa semana lá no Festival de Cinema do Sescentenário, onde descobriram que um filme tinha um aluno da escola. Aí todo mundo saiu atrás do aluno da escola, ele era do turno contrário, manhã. Coincidentemente, naquela tarde, ele estava na escola, tinha ido à tarde fazer um trabalho na biblioteca. E a fila de jovens querendo o autógrafo dele. Cria toda uma relação de respeito. É aí que está a questão da educação. Você consegue ver no outro, seu colega, valores que o cinema possibilita. Se não fosse... Então, veja, pedagogicamente a gente conduz nesse sentido e metodologicamente no construção. Qualquer pessoa hoje com um celular pode fazer um filme. É verdade. Não é? Com a câmera digital você pode fazer um filme de 1 minuto para concorrer, por exemplo, em nível nacional. Um documentário. Então, você sabe o que é um garoto lá da Ilha do Bispo fazer um filme e o professor ousar escrever esse filme no Festival do Minuto e ser premiado em São Paulo? Isso pode acontecer? Claro que pode. Nós só precisamos trabalhar o cinema pedagogicamente. Professor Carlos Cartacho, e quando se vê uma produção com um filme ou um documentário que tenha depravação, que tenha cenas de violência, como você se sente vendo um negócio desse? Essa é uma questão muito séria, né? Porque envolve dezenas, talvez milhares de fatores nesse contexto. Mas eu, como educador, não posso me furtar de trazer para a minha realidade. Certo. Bom, quando eu vejo, enquanto cidadão, enquanto pai de família, eu fico extremamente constrangido. Muito constrangido. Enquanto educador,
eu acho que a gente tem que fazer contraponto. Tem que descobrir obras que não fortaleçam esses valores. Por exemplo, tem um filme norte-americano que eu gosto muito chamado O Grande Desafio, que é sobre a negritude norte-americana e sobre alunos que pesquisam na escola, a evolução do conhecimento a partir da pesquisa. Então é um filme que eu faço questão de mostrar para os alunos, é um filme, é longa-metragem, então tem 1h30, em média 92 minutos, e a gente mostra numa aula 30 minutos, noutra 30, onde os alunos começam a discutir outros valores que não são esses da violência, que está generalizada na mídia como um todo, na mídia cultural e na mídia de comunicação. É claro que nós, enquanto educadores, não podemos fortalecer esse lado da violência, né? Basta de violência, vamos abraçar os nossos filhos, amigos, alunos e irmãos. Né? Como os estudantes, os alunos, eles podem ser beneficiados pelo cinema, e como o cinema deve ser inserido na educação dessas pessoas? Eu critico muito a escola, eu sou muito crítico. Eu critico muito a escola. E eu tenho autoridade para criticar porque eu sou professor, Lógico. Então eu sou contexto dela, eu sou um membro dela. Eu critico porque em pleno século XXI, terceiro milênio, segunda década do século XXI, a escola ainda está uma sala quadrada, os alunos em filas, e eles são aprendizes e os professores donos da verdade. Então, veja, nesse contexto, o aluno, sempre que ele quiser aprender, ele vai se sentir um sujeito inferiorizado. Ou seja, ele não é sujeito, ele é objeto do processo. E quando a gente trabalha arte na escola, e não só o cinema, mas todas as expressões artísticas nos seus contextos, da música, o teatro, a dança, as artes visuais, a gente coloca o aluno como sujeito do processo. Colocar o aluno como sujeito significa dizer que ele pode contribuir com a aprendizagem também do professor. Não só o aluno aprende, o professor aprende. Porque o aluno, por mais que ele tenha 8, 10 anos, ele tem códigos de aprendizagem, informações que nem sempre nós adultos temos. Eu dou muito esse exemplo quando eu trabalho com planejamento. Os professores tradicionais, as escolas tradicionais, não ouvem os alunos têm que cumprir normas e regras. Eles partem do pressuposto que os alunos não têm poder de análise para sugerir, por exemplo, o regimento da escola. Mas, quando entra um vírus no computador da secretaria, chama o aluno tal, que ele gosta de mexer em computador. Ora, nessa hora, o aluno sabe, ele tem poder de conhecimento, e em outras horas ele não tem? É claro que ele tem. Então, o cinema tem esse poder de trazer, de dar ao aluno a perspectiva dele ser sujeito do processo. Ele é ator, ele é diretor, ele encena, ele escreve. E é aí que está o lado pedagógico. É aí que está a valorização do cinema na escola, e a escola deve sim se apropriar do cinema enquanto tal. Qual é o grau de interesse de um jovem na escola? O senhor tem essa experiência, que já foi no Sesc Centenário. O grau de satisfação, ele chega a comentar alguma coisa, olha, eu quero participar, eu quero desenvolver isso. Ele chega a comentar isso? Chega. O projeto, o passo inicial foi a gente fazer o festival. Certo. Né, para eles conhecerem o cinema paraibano, conhecer que existe o curta-metragem, e a partir daí saber que eles podem fazer. Nesse sentido, a gente precisa, aí a escola faz-se necessário que a escola visualize esse ângulo, criar um sistema que os professores de arte viabilizem o processo de produção de cinema na escola. E não é complexo. A gente sabe hoje que até com o Windows você faz um cinema mais simples. Você pode baixar gratuitamente também na internet programas de edição de filme que você pode fazer. Nesse sentido, nós podemos construir grandes cineastas. E é aí que vem o interesse dos alunos. É aí que eles se sentem sujeitos. E no momento que o aluno for sujeito na escola, a escola não terá mais depredação, ou pelo menos diminuirá a depredação. A violência entre aluno-aluno, entre professor-aluno, aluno-professor. Por quê? Porque ele vai se sentir um ser importante naquele contexto. É verdade. É assim que eu vejo o aluno como um produtor de cultura na escola e a escola como um fomentador da conduta cultural, da formação intelectual dos seus alunos. E eu tenho uma experiência nisso aí. Uma das minhas filhas, ela chegou a ser uma das ajudantes de um colégio aqui em João Pessoa, né, do estado. E lá tinha uma rádio, acho que ainda tem, uma rádio difusora. E ela tomou conta por um período dessa rádio difusora. Ela disse que no momento do recreio, né, todos os jovens, moças e rapazes iam escutar a rádio lá, conversar e ficar ouvindo, né, mensagem, notícias, informações,
toques de amor, assim por diante. Então, isso é importante, né? Importantíssimo. Dinamismo. Importantíssimo. Por que eu não consigo entender por que as secretarias municipais de educação, por que a Secretaria Estadual não implanta um projeto desse? Tanto o projeto de cinema na escola, quanto, por exemplo, o rádio na escola. Que tal a escola, o professor de português, desenvolver textos, solicitar seus alunos a implementar um projeto onde os alunos escrevam sobre paixão, por exemplo, Exato, tema paixão. E por que esses textos não são lidos na hora do recreio? Né? A rádio está no ar e não lê. Quer dizer, eles vão se sentir escritores. Ou então cria uma peça, daria 4 exemplos, né? 4 nomes de personagens, vamos dizer assim, um delegado, uma mulher, um homem e um menino. Fazer um filme, Claro. crie na sua cabeça isso um filme, né? Por que não se faz saraus poéticos na escola? Quem aqui não conhece Augusto dos Anjos? Lúcio Lins, os poetas daqui, Aguiar Mendes, Chico Lino, Antônio Maria. São muitos, são inúmeros poetas e poetisas. Pinto de Monteiro, né? Pinto de Monteiro? Claro, Pinto de Monteiro. Né? O próprio Chico César, que é um poeta brilhante. Então, como é que a escola não consegue implementar isso? É porque parte da gestão escolar, parte das gestões de secretarias de educação, não conseguem enxergar na arte uma área de conhecimento que transforma o ser humano, que não coloca o ser humano para decorar. Todos nós sabemos, ou pelo menos a grande maioria de nós sabemos, que o que nós aprendemos no segundo grau, de equação de segundo grau, progressão aritmétrica, progressão geométrica, hoje a gente não lembra mais. Por que a gente não lembra? É curta memória? Não, porque nós decoramos. Agora, através da arte, o aluno não precisa decorar, ele vivencia, ele experimenta. E ele experimentando, ele vai levar essa experiência para o resto da vida. É verdade. Ele vai se tornar um médico mais sensível, um motorista de ônibus, digamos, que consegue parar e esperar o idoso subir e descer sem ter a pressa exagerada, porque ele tem sensibilidade para enxergar no outro um ser humano igual a si. A arte possibilita isso. Professor Carlos Cartacho, qual o tipo, tirando a nudez, tirando a pornografia, tirando esses tipos de produções, né, que não valem a pena citá-los, qual o tipo de trabalho que chama mais a atenção na parte educacional, a atenção do cidadão na produção de cinema? É um filme romântico? É um filme documentário? Qual o tipo de trabalho que chama a atenção do povo, cativa? É incrível o que eu vou dizer, eu acho que muitos dos senhores telespectadores não vão acreditar, mas qualquer tipo de trabalho que seja bem feito. Qualquer tipo de trabalho que aborda com seriedade um tema sério, ele é visto por todos nós de coração aberto. Dá um exemplo. Um contexto romântico toca o coração das pessoas, mas jogar lixo na rua também toca. Se for feito com cuidado, com zelo, com uma sensibilidade. Não fazer por fazer. Desperdício de alimentos. Se você faz um filme na escola, um documentário sobre o conteúdo sendo ciências ou química, na qual o alimento desperdiçado seja o foco, se for bem feito esse filme, vai chamar a atenção e muita gente jamais vai esquecer do que vê. É verdade. Então, a arte tem esse poder de ela não ser determinante apenas por um ângulo. Ele pode ser determinante e marcante por qualquer ângulo, porém, tem que ser bem feita. Deixar bem claro, recentemente, eu peço até licença de vocês aqui da TV Câmara, para dar esse exemplo. Eu tenho um aluno no curso de teatro da Universidade Federal da Paraíba, que ele fazia medicina, um aluno jovem, 18 anos. E agora, ainda vai fazer 19 anos, que ele entrou na universidade em medicina com 17 anos. Fazia medicina e deixou medicina para fazer teatro. E a mãe dele chegou para mim, recentemente, no evento que nós tivemos aqui, inclusive na Estação Cabo Branco, um professor de teatro dos Estados Unidos esteve aqui, e ele estava no processo como aluno de teatro, e a mãe foi lá. Aí a mãe dele chegou e disse: professor, eu queria falar com o senhor, porque o meu filho fala tão bem do senhor. Se que bom, eu gosto dele, porque ele é um aluno exemplar. Ela disse: inclusive, ela queria dar esse mote, né, essa ideia. Inclusive, ele deixou medicina para o teatro. Eu digo: tá vendo como são as coisas? Eu sou engenheiro, porque eu sou engenheiro mesmo. Minha primeira graduação foi em engenharia mecânica. Eu sou engenheiro, ganhei dinheiro com engenharia, mas deixei a engenharia para ser professor de teatro. E hoje eu sou um homem feliz. A senhora quer o filho da senhora para ser um médico ou quer para ser um cidadão feliz?
Ela disse, o senhor agora me convenceu, ele está no caminho certo. Não adianta ser um médico, digamos, para tratar mal os seus pacientes, para deixar uma fila enorme de pessoas e sair para ir no supermercado. Ou seja, um médico que não tem sensibilidade. É melhor que ele seja um... E a Paraíba tem exemplo disso. É melhor que seja um que fez Gota d'Água, Paulo, fez Gota d'Água, Chico Buarque de Holanda, já me veio o nome dele. É interessante que sejamos um Chico César da vida, seja um Carlos Cartacho, um Pinto do acordeon, que seja... Bom, os expoentes dos escritores que nós temos aqui, estou dizendo os escritores que estão hoje no contexto social. Porque ser um médico que está lá no PSF e tal, e não tem sensibilidade para compreender aquela comunidade humilde, aquela comunidade pobre. Ela saiu feliz da vida. Eu espero que as mães e os pedagogos, os professores, gestores escolares, vejam a arte com outro ângulo, que se vir com outro ângulo, inclusive a gente vai ter percepção maior para compreender outras áreas de conhecimento. Num trabalho de um filme voltado para o cinema, a gente sabe que existe uma estrutura. Uma certa vez eu estava conversando com uma turma de publicidade e um dos alunos disse o seguinte, disse, olha, para se fazer um comercial de uma TV tem que se gastar muito. Eu disse, tem que ter inteligência. Né? E se tem alguns comerciais de televisões que passaram e até hoje a gente lembra, né? Como, por exemplo, teve um recentemente que foi um protesto da associação aqui em nível nacional, que ela mostrava um lápis, mostrava uma banana, mostrava uma bola e passou a mensagem. Passou a mensagem. Quer dizer, claro. O que vale para o senhor também é a inteligência. No curso de teatro, assim como no curso de comunicação, nós temos uma área de conhecimento que... Hoje eu dei aula e falei para os meus alunos assim, vocês precisam estudar essa área de conhecimento, porque quem estudar e tiver domínio dela vai se dar bem profissionalmente. Chama-se semiótica. A semiótica é exatamente o estudo dos signos, o poder de decodificar aquilo que nos é colocado. Então, quando a gente vai fazer um trabalho que tem uma estrutura visual, seja uma propaganda, seja um outdoor, seja uma peça de teatro, seja um cinema, é importante decodificar os signos que estão nele. Porque muitas vezes você quer colocar dezenas de informações, você gasta rios de dinheiro para gerar essa estrutura, e a propaganda não tem o efeito do que você faz uma inteligentemente, com poucos signos, e aqueles signos ficam decodificados na cabeça das pessoas. Um filme, uma produção que eu acho que não teve tanta... Um filme que não teve tanta produção, né, com relação ao Capital, foi aquele filme que passou centenas de vezes. Passar hoje é um sucesso. Dia Como Eu Te Amo. Dia Como Eu Te Amo, claro. Não é verdade? Claro. Está na consciência de muita gente. A gente não consegue esquecer Dia Como Eu Te Amo. A gente tem vários filmes nesse sentido, né? Nesse sentido, a televisão tem ajudado muito, porque ela tem colocado fragmentos em alguns programas e algumas situações que volta na história, que a gente consegue ver o antes e o depois, e isso ajuda a decodificar. O que a tecnologia ajudou ou ajuda no cinema no dia de hoje, professor? Bom, ou o senhor é daquele do tempo antigo? Não, eu gosto muito, por exemplo, do cinema digital, eu não sou analógico, eu gosto muito. Eu sou muito aberto. Sim. Eu sou um simpático da pós-modernidade. E o que diferencia a pós-modernidade da modernidade é que a modernidade era muito fechada. Ou você era moderno ou você não prestava. A pós-modernidade permite você transitar por várias épocas. Por exemplo, pouca gente sabe que o prédio do Espaço Cultural na Paraíba, em João Pessoa, foi a primeira arquitetura pós-moderna do Nordeste brasileiro. E foi? Por que pós-moderno? Porque ele trabalha com 3 segmentos. Ele trabalha com metal, trabalha com vidro, trabalha com cimento. E é uma obra aberta, como define Humberto Eco. Gradearam por fins de lucro, botar show. Mas aquilo ali é uma praça para ser aberta. Todo domingo à tarde, sábado à tarde, tem uma retreta de uma banda de música ali. Então, essa era a perspectiva da pós-modernidade daquilo. Então, quando a gente volta para o cinema ou para o teatro, a gente também tem que pensar com perspectiva pós-moderna. A obra ela tem que ser inteligente, ela não precisa necessariamente usar de recurso só X ou Y. Ela tem que usar todos os recursos que nós temos acesso. Né? Não necessariamente tem que ser... Que o diga o YouTube. Né? O YouTube é genial, você consegue, com um filme caseiro, 1 milhão de pessoas, acesso de 1 milhão de pessoas. Então, demonstra perfeitamente
que a identidade do conteúdo é mais importante do que a ferramenta tecnológica. Uhum. O senhor é do tipo que gosta de assistir um filme com aquela tela de cinema na frente, no cinema mesmo, literalmente cinema, ou na sua televisão com um filme no videocassete, com a família comendo pipoca? Eu só não gosto de filme, só não gosto de cinema no computador. Eu não tenho paciência com essa tela muito pequena. Mas adoro assistir em casa, adoro. Adoro assistir em sala de aula, 50% do meu planejamento é filme, é cinema. E agora que a universidade está tendo a possibilidade, quase toda sala de aula tem um data show, então a gente usa muito essa ferramenta. E no cinema é um relax, né? É um relax. É fantástico você namorar no cinema. É verdade. Né? E ficar com ela quando alguém passa na frente, né? Na frente, claro, lógico, fica indignado, né? Alguém cochichando na sua frente. É verdade. Né? Indigna a gente. Então, essa magia do cinema é necessária, não vai acabar nunca. É verdade, né? com Não certeza. vai. E como é que está hoje, professor, na sua visão, na sua ótica, a acessibilidade da população, todas as classes, aos filmes, às produções? Essa é uma pergunta difícil, não queria que você me fizesse, não. Tá o seguinte, eu tenho que voltar a um conceito que eu falei há poucos instantes atrás, a modernidade e a pós-modernidade. A modernidade, ela é uma ferramenta do capitalismo. Foi a modernidade que criou o mito da estrela. Por exemplo, quem garante que aqui em Santa Rita não tem um pintor que pinte tanto quanto Pablo Picasso? Mas os rabiscos de Pablo Picasso, no contexto dele, da Guerra Civil Espanhola, por exemplo, na obra Guernica, tem valores astronômicos. Se você quer ver parte das obras, você tem que pagar no museu para ir ver. Ou seja, é uma arte elitista, é uma arte burguesa. A pós-modernidade, ela desconstrói isso. A pós-modernidade diz, você, enquanto artista, você tem que ganhar. Mas a sua obra, aí lembra Milton Nascimento, tem que ir aonde o povo está. Nesse sentido, a população passou a ter mais acesso à arte, principalmente ao cinema, com o fenômeno da pirataria, que é ilegal, que é ruim para a indústria cinematográfica, porém é importante enquanto veículo de comunicação. Hoje, qualquer pessoa de Mussumago pode passar num ponto X da cidade, que seja Lagoa, que seja o Shopping Sul, e comprar seu filme por R$2, ir para casa e assistir com seu marido, seu... Ou 3 por 5, né? Ou 3 por 5. Então, isso é um fenômeno que beneficiou a sociedade. Eu, como escritor, evidentemente que não deveria estar pregando isso, porque, primeiro, é legal, segundo, os meus direitos autorais. Mas eu sou o primeiro a dizer para os meus alunos, olha, se não encontrou o meu livro, ele custa na livraria R$40, tira cópia, sai por 8. Vai ali, tira uma cópia. O importante é ler, o importante é ver cinema. Eu defendo a descentralização da cultura. Eu não entendo por que o cidadão tem que sair lá de Bairro do Novaes para assistir uma peça, um concerto, lá na estação Cabo Branco, naquela distância, com dificuldade de ônibus, a pessoa não vai. Não vai, até porque o poder aquisitivo dificulta, né? Eu acho a estação Cabo Branco maravilhosa, a sua programação é muito bacana, está muito bem gerida. O professor Fernando Abad, que iniciou aquilo ali, fez com luva de pelica, com muito carinho, e realmente é uma programação bacana. Agora, não basta só ela, né? É necessário que os bairros de João Pessoa, pode ser através das escolas, crie pequenos centros culturais, com sala de projeção de cinema, sala de concerto, aí a gente vai ver o pagode do bairro se apresentando ali, aí a mãe vai ver que o filho está tocando ali o pagodinho dele, ou está tocando o chorinho, ou a capoeira dela, e aí a cultura se torna viva, né? Se descentralizar. Por esse conceito, eu defendo que o povo pode ter mais acesso à cultura, que a cultura pode ser um elemento gerador de conhecimento muito mais acessível, já que está na moda, que não é moda, está no momento de defendermos a acessibilidade, não só física, mas a acessibilidade intelectual também às pessoas. Né? Professor, eu sou da cidade de Guarabira e há 30 anos atrás, 35 por aí, mesmo Guarabira com 4 cinemas, né? Vez por outra chegava um caminhão com um atrativo, caminhão com uma exibição de filmes, né? E aquilo dali era apaixonante. E a gente não vê isso muito hoje, né? Não vê muito. Até o circo de pau fincado, aquele que é só um pau no centro para segurar, e a lona cheia de buraquinho que ele fica vendo as estrelas, até esse não tá raro. A gente já não tem muito acesso, né? E aí vem toda uma estrutura de degradação moral com as danças um pouco chulas, né?
com a promiscuidade, com a valorização do corpo e não das ideias. Mas por isso que eu defendo o Centro Cultural nos bairros. Não sei se vocês sabem, mas eu espero que essa minha informação ela seja logo suplantada, ela seja derrubada. João Pessoa é a única capital no Brasil e uma das poucas cidades com mais de 500 mil habitantes que não tem um museu municipal, um teatro municipal e uma biblioteca municipal. É a única. Eu espero que isso mude rápido. Se o senhor fosse um vereador, fosse um deputado, fosse um governante, que tipo de projeto o senhor indicaria para os dias de hoje com relação ao cinema? Primeiro é isso. Eu faria parceria com a Secretaria de Educação no sentido de transformar a escola uma casa de estrutura cultural. Não só com shows, né? Mas, por exemplo, ter sessões da TV Câmara na escola, por que não? Exato. Claro. Por que não projetarmos alguns programas da TV Câmara lá? Claro que devemos. Então, pelo lado educativo, eu acho que tem que tornar a escola viva. Pelo lado cultural, de cara eu faria 3 projetos. Construção de um teatro municipal, construção de uma biblioteca pública. Quando eu digo biblioteca, é uma biblioteca com 20 mil, 30 mil exemplares. Não é uma biblioteca que você chega ali e não tem absolutamente nada. É uma biblioteca com um bom auditório para você ter, por exemplo, um cineclube. Né? Tem saraus poéticos todas as sextas-feiras. Então um documentário lupando, né? Ficar passando o dia todo. O dia todo. Né? Então, esses seriam uns projetos assim, de imediato. E a longo prazo, num governo de 4 anos, seria criar estrategicamente nos bairros centros de culturas ou casa da cultura, como meu amigo Pedro Osmar falava na época do Javari Carne, que ele hoje esqueceu ou não comenta mais. Não sei se esqueceu, mas é um projeto que eu acho bacana, criar casa de cultura. Né? A gente precisa, por exemplo, quem conhece a Paixão de Cristo do Geisel? É fantástico. É um movimento bacana. Então, muitas igrejas têm movimentos culturais magníficos. E para isso, a gente precisa irradiar a cultura, dar um tratamento rizomático, multiplicador pela cidade inteira. Está eleito. Brincando, ele não é candidato a nada, né? É um colaborador da arte aqui na Paraíba, um incentivador, um professor e parabéns, foi um prazer conhecer pessoalmente e também entrevistá-lo, professor, viu? Eu agradeço muito estar com vocês aqui. Se quiser deixar algum telefone, contato aí, pode ficar à vontade. Eu sugiro que as pessoas entrem no blog carloscartacho.blogspot.com, que lá eu discuto essas questões teóricas que eu estou abordando aqui, e me colocar na Universidade Federal da Paraíba, no curso de teatro e dança à disposição, para a gente colaborar com as iniciativas dos grupos que estão pela cidade de João Pessoa e pela Paraíba como um todo. Ok, muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês, felicidade para todos. E a você também, o nosso muito obrigado, até a próxima. Fique só um pouquinho aí.